1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 18 a 25. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Irmãos, na sessão anterior, nós vimos que nós somos amados por Deus, que precisamos nos abster das paixões carnais, precisamos ter uma conduta exemplar diante dos descrentes, ser submisso às autoridades, usar bem a liberdade que nós temos, tratar todos com honra, amar os irmãos na fé, temer a Deus e também honrar ao Rei. E agora nós vamos continuar vendo uma exortação quanto à submissão, agora mais precisamente falando do ambiente de trabalho. E o versículo 18 vai dizer: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Então, o contexto aqui de servo ou escravo da época, nós vamos ver agora. Nesse parágrafo, Pedro vai se dirigir aos escravos cristãos e mais uma vez ele vai demonstrar a importância da submissão. O tipo de escravos a quem Pedro estava escrevendo era o tipo doméstico, ou seja, aquele escravo que morava com o seu senhor. E na época existia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. E aí, segundo a lei romana, o escravo não era uma pessoa, era um objeto que pertencia ao seu dono. Então, grande parte dos membros da igreja, eles eram escravos, e a maioria desses escravos tinham senhores que não eram cristãos. Mas, mesmo assim, o conceito de escravos que nós temos hoje é diferente do conceito de escravo no tempo bíblico. Mesmo que eles pudessem sofrer algum tipo de maltrato, no geral, eles eram bem tratados. Existia até leis, regulamentando como o escravo deveria ser tratado. E eles não eram simplesmente despreparados ou só de trabalho braçal, mas alguns eram supervisores, outros administradores, tinham professores, médicos, músicos, artesãos, então tinha de todo tipo de profissão dentro da escravidão. E alguns, em geral, ganhavam algum dinheiro, alguma remuneração. E aí com isso eles juntavam e podiam comprar a sua liberdade. Mas então notou-se uma tendência de revolta dentre os escravos que eram convertidos a Cristo. E por quê? Por que que isso surgiu? Então, tendo em vista esse status de liberto ou escravo, alguns dos novos convertidos, por causa da nova identidade que eles tinham em Cristo, eles pensavam que sua liberdade espiritual garantia também uma liberdade pessoal e política. E aí por isso eles podiam se revoltar contra os seus senhores e acabar trazendo prejuízo para eles e também para a igreja de Cristo. Pedro, ele vendo essa situação, ele responde para que essas pessoas
fossem submissas aos seus senhores, independente deles serem bons ou ruins. Sujeitai-vos com todo temor. Então isso indica que o escravo cristão devia ter em mente uma aceitação da autoridade que o seu senhor tinha sobre ele. E da mesma forma que eles deviam estar sujeitos às autoridades, como Pedro acabou de falar nos versículos anteriores, eles também deviam estar sob a autoridade do seu senhor. Devia ter uma atitude de respeito e obediência para aquele que no momento era o seu dono. E aí em outras partes da Bíblia, nós podemos ver uma indicação de que os servos devem servir a qualquer pessoa como se estivesse servindo ao seu bom Senhor Jesus Cristo. E aí com certeza iriam servir da melhor maneira possível. E graças a Deus a pregação do Evangelho veio para contribuir com a abolição dessa instituição da escravidão. Ela não pregava diretamente contra, mas trazia a ideia de que todo homem era feito à imagem e semelhança de Deus. E tinha um valor tão grande que o próprio Cristo tinha morrido em favor dessas pessoas, em favor de muitos desses escravos. E aí a verdade é que hoje nós não temos mais escravidão na nossa sociedade, pelo menos não da forma que existia no tempo bíblico. E aí nós podemos ver que Pedro escreveu algumas instruções para os escravos daquela época. E mesmo não tendo mais escravos nos dias de hoje, as instruções que ele deu se aplicam a nós. Se aplicam a nós como trabalhadores, como empregados. Devemos ter respeito por nossos patrões, mesmo que eles não sejam tão bons assim. E aí, precisamos ter em mente que quem resolve obedecer às Escrituras nesse sentido, pode ter certeza que ele vai produzir muitos benefícios para a sua vida. O versículo 18, depois do 18 vem o 19 e 20 e vai continuar dizendo: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isto é agradável a Deus. Então, por que suportar? Agora pronto. Eu vou bem mesmo ficar levando desaforo para casa. Então essa é uma frase de gente que não leva desaforo para casa e representa muito bem um tipo de insubordinação muito grande para com a palavra de Deus. Quem gosta de dizer esse tipo de frase ou defender ideias semelhantes, quando está no contexto de servir a alguém, na mínima reclamação que o seu superior do trabalho faz para você, você já responde com palavras ásperas, responde com rancor e maldade. E diante de qualquer injustiça que você julga ter sido afetado, você já vai procurar os seus direitos e processar aquela pessoa, colocar na justiça. Então, nós acabamos tratando as pessoas ao nosso redor com toda impiedade possível e passamos por cima, esquecendo de toda a instrução que a palavra de Deus traz a nós, de sermos submissos, de suportar as tristezas, mesmo que seja injustamente. E aí, claro, nós não somos mais escravos de ninguém. Nós temos direito perante a lei de ir atrás dos nossos direitos que ela dá e tudo mais. Mas nós podemos julgar se essa é a melhor maneira de agir sempre. Se sempre que eu tiver vontade de ir contra alguém porque aquela pessoa fez algum mal contra mim, será que realmente é essa a melhor solução? Ou existe outra forma de resolver? Mesmo que eu passe um pouco de tempo sofrendo por aquilo, mas uma forma que agrade a Deus, uma forma que glorifique mais o nosso Deus, uma forma que nós vamos entregar o melhor testemunho sobre Cristo. Então, por que nós deveríamos ter essa atitude de respeito, mesmo quando os nossos superiores são perversos contra nós?
O versículo 19 responde claramente, porque é agradável a Deus. Então suportemos tristezas, sofrendo injustamente, porque nós sabemos da presença de Deus diante da nossa vida. Ele é justo para tudo o que acontece conosco. Então nós precisamos estar conscientes da presença divina em nossa vida. E assim nós vamos confiar que, embora no presente nós estamos passando por algum tipo de provação ou sofrimento, tudo isso é passageiro. A música Toda Dor é Por Enquanto, de Marcos Almeida, ela expressa muito bem como a consciência da presença de Deus em nossa vida pode nos ajudar a passar de forma melhor por nossas dores. Um trecho da música diz o seguinte: toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar. Então, nessas grandes dores passageiras, seja em qualquer ambiente, serão melhores suportadas quando tivermos consciência de que Deus nunca nos abandona e que um dia muito em breve estaremos com Ele para sempre. Sofrimentos, injustiças não haverão mais. E a sombra das pequenas alegrias que nós temos aqui na terra dará lugar à alegria suprema, que é estar com o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus se alegra quando nós suportamos as tristezas, porque Ele sabe qual é o motivo, por que nós fazemos isso. E o motivo é pela maravilhosa esperança que Ele nos deu, de que um dia Seu Filho iria nos buscar, e nós entraríamos no nosso lar celestial e estaríamos no reino de Deus para sempre, usufruindo da presença santa dEle e sendo abençoado por Ele eternamente. Então nós, como representantes de Cristo aqui na terra, a nossa missão é sermos empregados melhores, entregar o melhor serviço, ter o trabalho mais excelente, se esforçar com honestidade para merecer o salário que você recebe. Então nós temos essa missão, a missão de suportar pacientemente os sofrimentos, porque Deus ele nos concede essa graça. Os incrédulos não são agraciados com esse tipo de graça, mas nós recebemos essa graça, uma graça que nos capacita a suportar essas tristezas. E certamente, se nós usufruirmos dessa graça, o nome do nosso Deus será muito mais glorificado ao redor das pessoas que estão com a gente. Então, sofrer de forma injusta, tendo consciência da presença de Deus em nossa vida, é algo que agrada e glorifica a Deus. Porém, se você está sofrendo e se maldizendo, mas foi porque você fez algo de errado, foi porque cometeu pecados, esse sofrimento é a justiça sendo feito em sua vida e não há mérito nenhum para com você. Então, irmãos, ao lermos esses versículos, nós podemos entender algumas verdades. A primeira é que, se obedecermos o mandamento de Deus, Ele vai nos recompensar. Segundo, é mais provável que o patrão trate bem os seus funcionários se os seus funcionários forem respeitosos e amáveis. E nós estaremos vivendo de modo agradável a Deus quando nós suportamos essas tristezas, mesmo que sejam injustas. Em quarto lugar, aqui uma atitude de obediência a Deus indica uma boa intimidade com Ele. Em quinto lugar, é quando nós sofremos com alegria, nós refletimos a imagem de Cristo que fez a mesma coisa. E em sexto, nós somos chamados a servir a Deus mediante o sofrimento. Então lembre-se, nossas grandes dores passageiras, seja em qualquer ambiente, serão melhores suportadas quando tivermos consciência de que Deus nunca nos abandona e que um dia, muito em breve, estaremos com Ele para sempre. Sofrimentos e injustiças não haverão mais, e a sombra das pequenas alegrias aqui na terra
dará lugar à alegria suprema de estar junto do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. Continuando, os próximos versículos dizem: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, é um chamado que nós temos e um chamado que envolve sofrimento. Quem lê os evangelhos sabe muito bem do convite que Jesus fazia às multidões. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E podemos até imaginar, de certa maneira, que esse convite era somente para aquelas pessoas que estavam ouvindo naqueles dias. Mas o que Pedro traz aqui é uma confirmação de que esse chamado é um chamado para todo aquele que quer ser discípulo de Cristo, todo aquele que quer entrar no reino de Deus. Então nosso mestre deixou algumas pegadas nesse sentido. E seguir os passos de Jesus significa atender ao chamado de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Então nós, como cristãos, devemos nos alegrar por nossa liberdade, por termos sido chamados das trevas para a maravilhosa luz. Mas precisamos entender que esse chamado também envolve sofrimento. Atender um chamado desse deve ser um privilégio para nós, pois nosso Senhor Jesus Cristo teve um chamado semelhante, um chamado a sofrer, e sofrer especificamente por nós, sofrer em nosso lugar. Então, além de estarmos tendo o privilégio de seguir o exemplo de Jesus, também estaremos sofrendo por aquele que deu a vida em nosso lugar. Romanos 8:17 diz algo muito precioso e que pode nos motivar a passar por todo tipo de sofrimento. Diz o seguinte: se com ele também sofremos, com ele seremos glorificados. Irmãos, Cristo ele teve uma vida de sofrimento aqui na terra, e aí ele deixou exemplos para nós em todas as áreas da nossa vida. Mas Cristo também sofreu até a morte, e esse sofrimento sacrificial ele nos proporciona seguir o exemplo dele em vida. Então, o exemplo do sofrimento de Cristo fala que se Pedro estava afirmando que é agradável a Deus sofrer de modo injusto, não há mérito nenhum em sofrer justamente porque cometemos erros. Agora ele vai mostrar aquele que não havia possibilidade de errar, aquele que nunca pecou, aquele que nunca falou algo errado, mas mesmo assim sofreu injustamente, aquele que glorificou o Pai por todo o seu sofrimento, pois em momento algum ele foi contra a sua natureza santa, e mesmo sendo injuriado, ele não falou nenhuma palavra pecaminosa. E aí nós podemos ver que ele foi acusado falsamente, mas não falou nada de errado. Não se exaltou a ponto de pecar contra Deus. E nós podemos ver que em tudo o ungido de Deus glorificou o Pai. E é isso que nós devemos buscar. Em momento algum ele revidou porque estava sofrendo, seja verbalmente ou fisicamente, mas ele se manteve honesto o tempo todo e não fez nada que alguém pudesse o acusar e condenar. E nós somos chamados a controlar as nossas tendências. Como nós somos pecadores, diferente de Cristo, sempre que nós nos sentimos injustiçados, nós temos a vontade de ir firmemente contra aquela pessoa, contra aquelas palavras. Se for necessário, a gente faz até algo de errado, comete até algum pecado, mas o importante é defender a nossa honra. O importante é dizer que nós não estamos errados, estamos sendo injustiçados. Isso acontece muito entre nós, porque o nosso pecado muitas vezes fala mais alto do que nós sabemos sobre a palavra de Deus. Então, o que
que é que deve acabar com essa vontade em nós? Nós devemos sufocá-la. Sufocá-la até ela morrer. Igual você vê nos filmes, quando tem uma pessoa deitada e vem outra com travesseiro e sufoca ela até ela parar de se mexer e morrer. Temos que fazer a mesma coisa com essa nossa vontade pecaminosa de nos vingarmos, de mostrar a justiça. E esse travesseiro que vai sufocar é Jesus Cristo. Então, somente na dependência de Cristo é que nós podemos vencer as tentações que chegam até nós. Isso tanto no âmbito de trabalho como em qualquer situação da sua vida. E aí nós vamos ver que a humildade de Cristo significou a força dele. Então não pense que você está se demonstrando uma pessoa fraca e que todos podem fazer o que querem com você. Não é assim que você sempre vai sair por baixo. Mas lembre que a humildade e submissão de Cristo não significou fraqueza para ele, mas foi sinal da força dele. E essa força que derrotou o seu inimigo. A morte dele decretou a prisão do nosso inimigo e a ressurreição dele garantiu uma nova vida para nós. E nessa nova vida nós vamos seguir a Cristo. Isso é o melhor que nós podemos fazer com essa nova vida que Deus nos presenteou. Então, nós devemos examinar o andar de Cristo e aí nós vamos ver que ele teve uma vida sem pecado e que toda forma de perversidade que há em nós é um desvio do caminho. Nós precisamos entender que ele viveu uma vida de verdade e aí a arma dele era a honestidade. E essa também deve ser a nossa arma. Ele foi insultado, mas em momento algum ele revidou. É como se ele tivesse absorvido essas acusações e a transformado em bênção. Ele pedia misericórdia a seu Pai sobre essas pessoas ignorantes a respeito da verdade divina. E também ele se entregou àquele que julga retamente. Então ele confiava naquele que julga retamente, que é o seu Pai. O versículo a partir do 24 vai dizer o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Então, o que nós podemos fazer aqui é declarar que sofremos por obediência a Cristo e precisamos nos preocupar com nada que venha contra nós, porque o nosso Senhor é justo e nós precisamos dar um testemunho a respeito dele. Então, nesse versículo 24, ele reflete muito bem a profecia que está em Isaías 53 e descreve o sofrimento que Cristo teve, a morte dele, para poder nos trazer vida. Ele mostra que nós somos curados pelas feridas dele. E não é uma cura de simplesmente uma doença física, mas é a cura da nossa alma que é eterna, que estava totalmente corrompida e dominada pelo pecado, mas agora por isso nós somos livres. Então é um sofrimento que significa uma obra sacrificial, substitutiva e salvadora. Nessas ações de Cristo, ele satisfez a ira de Deus. Toda a condenação que eternamente nós levaríamos sobre nós, ele levou sobre si na cruz. E é nesta carta, Pedro chama os seus leitores a serem submissos às autoridades, a serem submissos aos seus senhores. E essa submissão se aplica a nós também. Então nós devemos obedecer. E se alguém perguntar, por que tu é assim? Tu não pode deixar que o pessoal fale assim contigo, não. Então é a sua oportunidade de testemunhar de Cristo através do seu sofrimento. Por que tu é assim? Porque o meu maior exemplo sofreu por mim. E o mínimo que eu posso fazer é sofrer em obediência a Ele. Você pode declarar com toda alegria: Ele levou os meus pecados sobre o próprio corpo na cruz. Então você deve sua vida a Ele.
Você precisa atender o chamado que Ele te faz de sofrer por Ele e proclamar as virtudes, para que os descrentes vendo, creiam e glorifiquem a Deus. E aí tem um hino do cantor cristão que nos faz a seguinte pergunta, e nós vamos ter toda a nossa vida para responder na prática. O hino diz o seguinte: morri na cruz por ti, morri para te salvar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti com muito de sabor, sim, tudo fiz aqui para ser teu salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação, dos altos céus favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então, o que nós podemos fazer por Cristo, tendo em vista a morte que Ele sofreu em nosso lugar? Então, não há nada que nós possamos fazer que seja de igual modo. Mas tudo que nós fazemos pode ser em gratidão a Deus, ao nosso Senhor, que sofreu em nosso lugar. Nós podemos sofrer em gratidão a Ele também. Então, por que Deus está fazendo isso com você? O que foi que você fez para merecer isso? Tanto que você serve a Deus e está sofrendo mais do que os descrentes: morte, doença, vida financeira difícil, queda em pecado. Eita, vida difícil, né? Então, meu irmão, você pode entender que encarar como privilégio é a melhor resposta. Você precisa encarar como privilégio o sofrer por Cristo. Não importa qual seja o sofrimento que você esteja sofrendo. Se não é um sofrimento por causa de erro ou por causa de pecado, você está sofrendo injustamente porque está agindo corretamente diante de Deus. Então entenda que o sofrimento que você está tendo é agradável a Deus, e tudo que vai acontecer com você é Ele trabalhando em sua vida, te moldando, quebrando o vaso para poder moldar de uma forma perfeita. E no céu você será realmente perfeito, e aí não haverá mais pecados. Mas enquanto isso, é preciso que Deus trabalhe em sua vida e em todas as áreas da sua vida. O último versículo vai dizer: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, nossa situação é transformada pelo nosso bom pastor. Todo pecador perdido é como uma ovelha desgarrada, ignorante, perdida, andando sem direção, sem rumo, cheia de perigo, longe da segurança e incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Mas aí o pastor sai à procura e salva aquelas ovelhas e chama para um lugar de segurança e cuida delas. E agora nós temos um lar, porque o nosso bom pastor nos salvou e cuida de nós e nos protege. E qualquer necessidade que nós tenhamos, Ele certamente vai suprir. E aí, a maravilhosa mensagem que Pedro deseja compartilhar conosco é que nós precisamos levar uma vida piedosa e nos sujeitar em tempos de sofrimento. E aí nós seguiremos o exemplo de Cristo e nos tornaremos mais semelhantes a Ele. Então nós precisamos nos sujeitar, precisamos obedecer por causa de Cristo, para que nós possamos crescer espiritualmente e nos tornarmos cada vez mais piedosos, cada vez mais parecidos com Cristo. No capítulo 1 nós vimos que o autor desta carta é Pedro, que os seus destinatários são os eleitos da diáspora, que nossa salvação é obra da Trindade, que nós fomos regenerados para uma viva esperança, que temos a herança prometida no céu, que nossas dores são passageiras e que o mistério do Evangelho foi desvendado a nós, que a nossa esperança deve estar sempre em Cristo, que devemos ser santos
e precisamos amar os nossos irmãos e temer a Deus. E no capítulo 2, nós vimos algumas imagens referentes a nós, os crentes. E nós somos crianças que se alimentam com as palavras da verdade. Somos pedras do templo, somos sacerdotes do altar, somos uma geração eleita, um povo comprado, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Somos forasteiros e peregrinos, e somos discípulos que seguem o exemplo do Senhor. Somos ovelhas que têm um bom pastor. Que Deus os abençoe.